Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians. Vamos falar sobre sorteio da Libertadores, os adversários do Corinthians. Vamos falar sobre a partida de ontem, terando aí 6 jogos sem vitória do Corinthians. Vamos falar sobre o goleiro João Paulo. O Corinthians faz proposta para o Santos. Vou trazer essas informações para vocês, uma nova proposta, tá? E o que tem pra gente falar aqui hoje realmente é uma coisa muito triste de se dizer, né? Um Corinthians que já tá com uma Libertadores próxima, um Corinthians que não consegue jogar bola desde o ano passado, pelo menos é minha opinião, e um Corinthians que não consegue produzir. Vamos falar sobre tudo isso daqui, se é hora de trocar treinador ou não, mas antes eu peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É muito importante o seu like, tá, fiel? Para cada vídeo do Corintianeiro, isso demonstra para o YouTube que o vídeo é bom e ele vai espalhando vídeos para mais corintianos assim como você. Então é gratuito, não paga nada, já deixa o like. Lembrando que estamos aqui colocando sempre copos térmicos, tá, fiel? Copos térmicos do Corinthians, correntinha do Corinthians, temos camiseta do Corinthians, tudo aí vai aparecer para vocês, vai subir aí escrito produtos, tá? Praticamente um atrás do outro vai subir aí para vocês, onde o YouTube fez uma parceria com grandes plataformas como Mercado Livre, Shopee, entre outras, que se você comprar, o corintianeiro ganha aqui uma comissão, tá? Então eu vou deixar aí para vocês os produtos, caso vocês queiram dar uma olhada, tá bom? Você tá precisando de um copo térmico, irmão? Vai lá e compra para você ficar aí, tomar uma cerveja geladinha, para você tomar seu refrigerante gelado, para você ir para academia, tem muitas opções aí, tá bom? Fiel, sobre o Coringão, tá? O que falar sobre a partida de ontem? A primeira coisa que a gente vai falar foi o que eu falei ontem, tá? É um risco desnecessário que o Dorival Júnior correu. Por quê? Poupar jogadores. André Carrillo fora. Caio César fora. São jogadores com condições de jogo, tá? Mentira que o Caio César não tinha condições de jogo. Caio César fora. Carrillo fora. Gabriel Paulista fora, Memphis Depay fora. Estamos falando aqui de 4, 5 jogadores, é praticamente meio time de futebol, tá? O que podemos tirar de pontos positivos dessa partida contra a Chapecoense? Na minha opinião, 2. Corinthians, quando jogou contra o Santos, a gente viu que o Caio César tem que ser titular desse time, ou pelo menos merece uma sequência como titular pra gente ver aquilo que ele pode produzir. Ontem teve apenas 2 pontos positivos, eu não consigo tirar mais pontos positivos disso, tá? Que foi, na minha humilde opinião, o Matheus Pereira tem que ser titular do Corinthians e o Rodrigo Garro parece que está melhorando. Parece que ontem ele conseguiu jogar mais do que nas outras partidas. Bateu uma falta muito boa, distribuiu mais o jogo, tentou chamar a responsabilidade para si, tá? Pelo menos são os pontos positivos. Pontos negativos a gente tem muito. Se a gente for analisar, faz 7 jogos, nos últimos 7 jogos do Corinthians, o Corinthians fez 2 gols. Isso é horrível, né? É um sistema ofensivo que não consegue concluir em gols. Praticamente desde depois da saída do Yuri Alberto, o Corinthians vem decaindo aí em balançar as redes. E também a zaga não está muito atrás não, tá? Porque a zaga nos últimos 7 jogos sofreu 6 gols. Então a zaga do Corinthians está levando praticamente 1 gol por partida. Isso não pode acontecer, tem que melhorar também o sistema defensivo. E tem que melhorar rápido porque a Taça Libertadores já está aí, que inclusive vamos falar da fase de grupos do Corinthians mais pra frente, tá? Então são situações em que o Dorival não está conseguindo fazer esse time evoluir futebolisticamente, já correndo riscos desnecessários, na minha opinião, que foi aí poupar alguns jogadores. Mas qual é o problema? É o Memphis que não quis ir viajar? É o Memphis que não quer jogar? Então tem que avisar a diretoria, avisar o Marcelo Paz, um responsável, para cobrar do jogador, ou mesmo o Dorival Júnior cobrar. Fala, no meu time, no meu modo de trabalhar, vai jogar quando eu pedir para jogar. O dia que eu não pedir para jogar, que eu falar agora é a hora de descansar, vai descansar. Mas quando eu quiser jogar, vai jogar. Então tem que entender o porquê desses desfalques. Tem que entender o porquê que o Memphis não viaja. Tem que entender o porquê que o Memphis só escolhe jogar jogo dentro de casa. Primeira coisa que tem que entender é isso, tá? E só o Corinthians, vamos analisar aqui, fiel, é só o Corinthians que poupa jogadores. Eu não vejo o Palmeiras ficar poupando jogadores. Eu não vejo o São Paulo, que é líder, ficar poupando jogadores. É só o Corinthians que vem com essa história de poupar jogadores? Estamos disputando só o Campeonato Brasileiro e estamos poupando jogadores. Ah, tudo bem, começou uma Libertadores, hoje eu vou priorizar a Libertadores,
vou mesclar no brasileiro, é jogo importante, tudo bem, mas só o brasileiro e só o Corinthians poupando jogador com a data FIFA próxima. Isso não existe, não tem cabimento o Corinthians poupar os seus principais jogadores, sabendo que já fazia 5 jogos que não ganhava contra a Chapecoense, onde tinha totais condições de ganhar lá. Então, vai jogar contra o Flamengo agora, Fiel, domingo dentro de casa, mesmo com os titulares, há chance do Corinthians perder, ou eu tô errado aqui? Há chances do Corinthians perder, porque o Flamengo é um baita time, tá? Flamengo, os jogadores do Flamengo hoje são melhores que os jogadores titulares do Corinthians. Não estou dizendo que não vai ganhar, não estou dizendo que nós vamos perder. Estou dizendo aqui, o Corinthians, aliás, agora está com jogadores descansados demais. Tem que ir lá domingo e fazer um baita jogo contra o Flamengo e ganhar. Mas estou dizendo que a chance de perder é maior do que a chance que ele tinha para perder para a Chapecoense. Se o Corinthians entra com o titularzinho, eu te falo mais, se o Caio César joga, se o Memphis joga, se o Carride joga, a gente não tem como apostar numa vitória certeza. Mas o time ia melhorar muito mais a qualidade do que foi contra a Chapecoense. A chance de ganhar seria maior. E se o Corinthians vence a Chapecoense, contra o Flamengo, se a gente consegue um empate, seria um bom resultado ou até mesmo uma vitória. Ou mesmo se perdesse, tenho certeza que todos os corintianos iam falar, perdemos para um grande clube de futebol. Perdemos para um time que vai disputar títulos em tudo que jogar, tá? Então o Dorival correu um risco, na minha opinião, desnecessário de inteirar 7 jogos sem vencer, com a 7º jogo aí sendo derrota ainda, tá? Eu acredito que vamos ganhar, porque contra o Flamengo a gente está fazendo jogos bons, vai jogar dentro de casa, estádio lotado, torcida, os caras vão correr tudo que tem direito, muitos jogadores descansados, vão correr tudo que tem dinheiro, que tem direito. Mas, na minha opinião, foi um risco totalmente desnecessário que o Dorival Júnior correu diante da Chapecoense. Esse negócio de poupar jogadores já tá me irritando demais, tá? Porque é só o Corinthians que faz isso. E esses números, essas estatísticas que eu fiz sobre os últimos 7 jogos, isso precisa ser melhorado. Se a minha opinião mudou sobre o Corinthians trocar de treinador, continua não. Na minha opinião, o Corinthians ainda tem que manter o trabalho do Dorival Júnior, conseguir arrumar um meio para encaixar esse time e conseguir aí conquistar vitórias. Devemos lembrar que o Dorival tem a receita para torneios, tá, Fiel, de tiros rápidos, tá? Como Libertadores, como Copa do Brasil, são torneios de tiros mais rápidos, onde o Corinthians possa chegar até conquistar o título, tá? E eu acredito que o Dorival Júnior é o cara certo para isso. Mas, se começar a perder os próximos jogos, os próximos 3, 4 jogos, os próximos 5 jogos, e o Corinthians não conseguir manter um padrão, não conseguir dar um padrão de jogo para o time, não conseguir concluir em vitórias, pode ser que a pressão seja muita e o Dorival possa vir cair do comando técnico do Corinthians. Por enquanto não há nada, mas se continuar aí 7, 8, 10 jogos sem vencer, não há outra, vamos dizer, outra razão para a diretoria manter o Dorival no clube, a não ser a demissão, se ele ficar aí mais de 10 jogos sem vencer, tá? Então, pelo menos é o que eu penso. Eram os pontos positivos para extrair, infelizmente, dessa partida. Foi somente o Garro e o Matheus Pereira, somente isso, porque de resto, sinceramente, o Corinthians está deixando a desejar e muito, tá? Pode comentar, quero saber sua opinião. Sua opinião é de grande importância, eu te respondi todos os comentários e hoje vou responder todos novamente, tá, Fiel? Vamos falar sobre Taça Libertadores, antes da gente entrar no João Paulo, porque eu tenho novas informações sobre o Corinthians, tá? Que faz uma nova proposta, uma nova investida para tentar trazer o goleiro. Corinthians, Taça Libertadores, Peñarol, Corinthians, Santa Fé e Platense. Temos o Peñarol do Uruguai, que na minha opinião é um time que é o time mais forte da nossa chave, tirando o Corinthians. A gente tem o Santa Fé, que está muito mal no Campeonato da Colômbia, está mais no meio da tabela para baixo, e o Platense deve ser uma das primeiras Libertadores dele. Não é um time tradicional da Argentina. É como se fosse um Mirassol aqui, como se fosse um clube do interior de São Paulo aqui que conseguiu uma vaga. É o Platense lá. Então a gente tem a obrigação de classificar na Taça Libertadores. O Corinthians, pela chave que caiu, tem a obrigação de classificar e classificar bem na Taça Libertadores. Podemos aí classificar em primeiro lugar tranquilamente para decidir os próximos jogos aí em casa, tá? Então é necessário que classificamos, necessário que a gente melhora nos próximos jogos para a gente chegar na Libertadores com um time com padrão e um time competitivo
Gostei da chave do Corinthians, dá pra gente classificar tranquilamente. Assim como o Flamengo vai classificar tranquilamente, assim como outros times lá, Palmeiras vai classificar tranquilamente, chave tranquila também, tá? Acho que a chave mais embaçada aí foi a do Cruzeiro, que se eu não me engano foi Cruzeiro, Boca Juniors, e tem mais dois times lá que eu não lembro, que também são pedreira, tá? Então a chave mais embaçada é essa do Cruzeiro aí. Tá, fiel? Comentem, quero saber a opinião de vocês sobre o sorteio da Taça Libertadores e os clubes que o Corinthians vai enfrentar. E pra gente encerrar, vamos falar sobre João Paulo, tá? Porque o Corinthians, segundo informações atualizadas do nosso Coringão, nosso clube do coração, o Corinthians oferece jogadores ao Santos, ofereceu 2 jogadores ao Santos, eu não sei falar para vocês quais são esses jogadores, ofereceu 2 jogadores ao Santos pelo goleiro João Paulo, que seu contrato termina no meio do ano agora. Então a ideia do Corinthians é trazer o João Paulo daqui 3 meses, tá, fiel? Daqui 3 meses o goleiro possa vir para o Corinthians, tá? Porque vai encerrar o contrato dele lá no Bahia daqui 3 meses. É Bahia, fiel, Bahia ou Fortaleza, tá? Confirmem para mim aí, mas daqui 3 meses já encerra o contrato dele. O Corinthians ofereceu, tentando envolver jogadores para o Santos, para tentar contratar o João Paulo, tá? Qual que é a importância disso? É lógico que o seu clube vai tentar a renovação do goleiro, porque ele é reserva, ele também não é um goleiro hoje considerado titular, mas é um goleiro reserva em atividade, que toda vez que entra faz um papel bem feito. Vai tentar uma renovação. Só que quem vai analisar esses jogadores que o Corinthians ofereceu é o próprio Cuca, tá? Que hoje é novo treinador do Santos, que vai analisar se esses 2 jogadores oferecidos pelo Corinthians se cabem no Santos ou não. A grande questão é que o Corinthians segue no mercado em busca do goleiro. Se não der certo o João Paulo, o Corinthians vai tentar outros goleiros. E não é que o Corinthians vai esperar daqui 3 meses para ver se vai concluir uma negociação com o João Paulo. O Corinthians já quer fechar agora, tá? O Corinthians já quer fechar a negociação com o Santos agora, para que na hora vencer o contrato do goleiro, o goleiro faça as malas e já desembarque direto no Parque São Jorge, tá? Não vai esperar 3 meses para ver se o Santos vai aceitar ou não. O Corinthians já vai tentar agora aí a contratação do goleiro, que é extremamente necessário a contratação de um goleiro, porque a gente vai usar muito esse goleiro reserva, porque tem campeonatos como Copa do Brasil, campeonatos como a Libertadores, onde vai chegar um momento em que o Corinthians vai jogar um campeonato brasileiro aqui 2 dias e meio depois uma Libertadores, onde provavelmente, dependendo aí da situação de jogo, o Corinthians vai poupar no brasileiro e jogar com o time titular na Libertadores. Então no brasileiro, com certeza a gente não pode ter o Felipe Longo lá, a gente não pode ter o Cauê lá, que são meninos novos ainda, precisa ter um goleiro mais experiente, um goleiro que dá conta do recado quando o Hugo Souza for poupado. Então a ideia do Corinthians é essa, tá? Contratar já o goleiro agora, para no meio do ano ele desembarcar aqui no Corinthians. Certo, fiel? Pelo menos é o que temos de mais atualizado do nosso Coringão, nosso clube do coração, com informações atualizadas para vocês sobre realmente o que acontece hoje nos bastidores do nosso Corinthians, tá? De tarde eu volto aqui mais cedo para vocês, tá? Hoje de tarde mais cedo. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei aqui? Porque eu não entendi nada, tá? De tarde hoje, lá para as 5 horas, eu já trago aqui mais um vídeo no Corintianeiro e mais um no Corintianeiro 2.0 para vocês, tá bom? Quero agradecer demais sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!